Boa tarde a todos. Esta audiência realiza-se nos termos do número 1 do artigo 23 do Regulamento da Comissão da Ciência e Educação e, de acordo com o número 2 do mesmo artigo e do mesmo regulamento, cumpre-me, enquanto deputada designada, a presidir esta reunião a pedido da Comissão de Pais do Colégio Eduardo Claparede para apresentar a situação financeira dos colégios de ensino especial, particularmente e os apoios para as crianças com necessidades educativas especiais. Assim, começo por cumprimentar o Sr. Paulo Jorge Raminhos e a comitiva aqui presente, Maria Ramos Janela, da Comissão de Pais, Maria Luís Andrade, Maria João Gouveia e da direção Fernanda do outro colégio, Fernanda Martins. E começo de seguida também a falar na grelha dos tempos. Esta audiência está prevista para ter uma duração de 38 minutos, sendo que a Comissão de Pais terá 20 minutos para a sua intervenção, subdividida em 10 minutos. 10 minutos para uma intervenção inicial e 10 para uma intervenção final. Contudo, poderão organizar-se da forma que acharem mais necessária, cumprindo os 20 minutos para os senhores. Para responder às questões levantadas aos diferentes grupos parlamentares, que esses têm 3 minutos para as suas intervenções. Assim, passo desde já a palavra para o Sr. Paulo Raminhos, da Comissão de Pais, para a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente da Comissão, e agradecemos também aos Srs. Deputados e aos Srs. Deputados a presença e nos receberem hoje nesta Comissão. A nossa questão tem a ver com as escolas de educação especial, que dão resposta a alunos de educação especial, aos nossos filhos, e que têm contrato de cooperação com o Ministério da Educação, e que não têm um aumento de verba desde 2008, ou seja, há já 14 anos. A verba, neste momento, é de 511 euros mensais por criança. Estas escolas estão numa situação financeira muito apertada. O Colégio Eduardo Claparede está mesmo numa situação financeira crítica, na iminência de apresentar insolvência. Como pais, sentimos que o Colégio Eduardo Claparede apresenta uma verdadeira capacidade de promoção à inclusão social e o que resulta em melhorias notórias na evolução dos nossos educandos. Recordamos que todas as crianças que frequentam as escolas de educação especial foram para lá encaminhadas pelas escolas de ensino público regular, onde iniciaram a sua escolaridade. Por falta de recursos, principalmente de técnicos especializados na área terapêutica, não permite a frequência destas crianças na escola onde iniciaram a sua escolaridade. Resumindo, o trabalho especializado que encontramos no Colégio Eduardo Claparede e nas outras escolas de educação especial não encontramos nas outras escolas. Como encarregados de educação, reforçamos que estas escolas de educação especial são as únicas capazes de dar resposta educativa adequada aos nossos filhos, onde são felizes, onde se sentem integrados, competindo de igual para igual. Sem estes colégios a funcionar, todas as crianças que os frequentam e as suas famílias ficam sem uma resposta que lhes dê segurança no desenvolvimento das suas capacidades cognitivas e sociais. Passando a falar do caso concreto do meu filho. Sou pai de um menino que tem 13 anos e frequenta o Colégio Eduardo Claparede, já vai para o 5º ano letivo. Teve uma história escolar muito difícil até chegar ao Colégio Eduardo Claparede. Iniciou a sua escolaridade na escola do nosso bairro, onde morávamos, e frequentou durante 1 ano e meio. Acumulou tantas frustrações durante esse ano que houve um dia em que teve uma explosão e que se autoagrediu e depois foi contra um vidro, partiu um vidro da escola e teve que ser internado no hospital. Nessa altura,
entendemos que era a altura de o retirar dessa escola, não havia resposta, só estava a recolher más situações. Segunda escola, frequentou também durante ano e meio. Houve uma altura também que, numa das suas crises, foi convidado a sair por ter também uma ação de violência contra professores e alunos. Aí chegámos ao Colégio Eduardo Claparede e só soubemos deste colégio, da existência deste colégio, desta escola, através de uma professora que trabalhava na Segurança Social. Porque até lá visitámos mais de 30 escolas na área metropolitana de Lisboa e nenhuma delas observámos condições para ter uma criança como o Afonso, uma criança que necessita de auxílio e que necessita de atenção diferente, porque tem necessidades diferentes. Nesta escola, ou seja, no Colégio Eduardo Claparede, foi sempre bem acolhido e aceito. Tem feito amizades, tem vindo a desenvolver as suas capacidades sociais e se sente integrado. E, nas próprias palavras dele, sente que lhe dão importância. Mesmo nos momentos mais difíceis, no Colégio Eduardo Claparede, sempre encontramos resposta às suas necessidades educativas e emocionais. Os seus profissionais estão sempre disponíveis para articular com os médicos e terapeutas que acompanham o Afonso. Há uma forte componente humana e há uma preocupação constante em encontrar as melhores estratégias para que todas as crianças possam desenvolver. O trabalho diário tem uma forte componente terapêutica significativa, o que é essencial para o desenvolvimento destas crianças com necessidades educativas especiais. E agora dava a palavra a uma das mães, que queira também falar dos seus casos. Senhores deputados, obrigada pela possibilidade de estarmos aqui e de nos ouvirem. Eu sou mãe do João, da Graça e do Manel. O João é o nosso filho mais velho, com necessidades educativas especiais, com atraso global de desenvolvimento severo. Severo porque é uma criança não verbal, não pega num lápis e precisa de muito estímulo para realizar uma tarefa. Durante muitos anos, nós como família tentamos integrar o João no ensino inclusivo. E chegados ao liceu, as barreiras foram muito grandes e as metas ficaram cada vez mais curtas. Ao ponto de eu ter uma professora, a professora dele, me dizer, literalmente, que eu devia arranjar uma dama de companhia para o meu filho, para o levar a dar uns passeios. Eu ouvi isto de uma professora do ensino especial, colocada há vários anos num liceu. Nós visitamos escolas que nos disseram que sim, que tinham que receber o nosso filho, mas que não tinham meios. Não tinham auxiliares. E sendo eu e o meu marido pais trabalhadores, finalmente, através de uma terapeuta, conseguimos chegar a um colégio como o Eduardo Claparede, onde não só ensinam o nosso filho, como lhes dão afeto e tratam-no de uma forma holística, também olhando para a questão da saúde mental dele. O João está completamente integrado no colégio. Estive numa reunião há 15 dias com a professora dele e fiquei estupefacta com o comportamento dele na sala de aula. Nunca tal tinha visto como é que ele é sossegado e está integrado numa sala de aulas. É uma equipa muito experiente, bem consolidada. Fechar um colégio assim é um crime, na minha ótica. E realmente devíamos aqui no sentido de conseguir os apoios necessários, porque não somos contra a inclusão, somos a favor, mas estes miúdos são todos diferentes e nem todos se adaptam à realidade do ensino inclusivo. E agora dou a palavra à minha... que está a contabilizar, está bem? E é só para dizer que tem
apenas aqueles minutos. Muito obrigada pelos vossos testemunhos até agora. Meu nome é Maria Andrade, eu também tenho 3 filhos, sendo que a Maria Inês é a minha Special Edition, como eu costumo dizer. Tenho 2 neurotípicos e uma com uma doença neurológica raríssima. O que nós estamos a tentar dizer através destes nossos depoimentos na primeira pessoa é que, de facto, já tentamos várias abordagens. Ninguém mais do que nós é a favor da inclusão. A inclusão para nós é uma bandeira diária. O que, de facto, já experimentamos, eu, pessoalmente, já experimentei escola privada, inclusive, também acho que o pai do Afonso também já experimentaram estabelecimentos de ensino privados, públicos, ensino regular e ensino especial. E eu, com a experiência adicional de ter passado exatamente pela mesma experiência em 2 países diferentes, eu estive a viver fora de Portugal 5 anos e passei exatamente pelo mesmo processo, portanto, eu aqui tinha tido uma ótima experiência no ensino regular, na inclusão da Maria Inês nos primeiros anos de vida, portanto, a nível do jardim infantil, a experiência não poderia ter sido melhor. De facto, as dificuldades começaram no primeiro ano de escolaridade. Não é? No primeiro ano, quando começa o currículo, aí sim começam as nossas principais dificuldades, ou começaram no nosso caso em particular. E de facto, a luta foi muito grande para integrar muitas reuniões, mas depois, de facto, as coisas não funcionam na prática, infelizmente. A burocracia é muito grande, há pessoas umas mais disponíveis do que outras. Eu acho que para lidar com estas crianças é preciso ter quase um espírito de missão. Há pessoas com mais vocação do que outras e onde eu encontrei sempre as melhores pessoas para lidar com a minha filha foi nos estabelecimentos de ensino especial, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Portanto, eu tentei muito que ela frequentasse o ensino regular, onde tenho os meus 2 outros filhos, e queria dar uma resposta semelhante à Maria Inês, mas que é a conclusão que não é o adequado para a Maria Inês. A Maria Inês não está feliz, não evolui. Uma vez que não está feliz, não se integra, não evolui, não adquire competências, é um stress para ela e para a família que desregula completamente o seu dia-a-dia. No Eduardo Claparede encontramos a resposta que ela necessita, ela está estável, está a ganhar competências a nível social, cognitivo, comportamental e, portanto, parece-nos um crime que esses estabelecimentos de ensino sejam deitados ao abandono, que o Estado não... O Estado, querendo dar condições de inclusão e trabalhando na inclusão, que é uma bandeira e deve ser de todos os Estados, e é uma coisa que vai demorar muitas gerações até que se consiga em plenitude e, portanto, e mesmo quando se consiga em plenitude, eu acho que há espaço para as 2 realidades, as escolas de ensino especial e as escolas de ensino regular. Eu não percebo porque é que porque é que se acaba, ou porque é que se pensa acabar, ou não se dá suporte a este tipo de estabelecimento que realmente fazem toda a diferença na vida destas pessoas, destas crianças que um dia vão ser adultos. E nós precisamos de estabilidade, precisamos de ser produtivos. Eu e o meu marido também somos um casal, ambos trabalhamos. E sempre que a Maria Inês não está bem, nós precisamos ou de meter baixo, ou de faltar ao emprego. Portanto, há quebras de produtividade acrescidas que também se refletem a nível da sociedade. E, portanto, acho que a nível governamental deviam olhar para estes estabelecimentos de ensino com muito respeito e dar condições para que, de facto, possam elaborar. É esse o nosso apelo. Começava então por dar a palavra aos senhores deputados e passo a palavra desde já ao senhor deputado José Pedro Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Comissão de Paz do Colégio Eduardo Claparede, os cumprimentos ao Sr. Paulo Raminhos, Maria Janela, Maria Andrade e também aos representantes da direção, Maria Gouveia e ainda do Colégio Alfredo Binet, Fernanda Martins. Em primeiro lugar, agradecer o facto de nos trazerem ao nosso conhecimento esta situação. E dizer-vos que, para nós, a educação das crianças com necessidades educativas especiais é um direito constitucional e uma obrigação social inquestionáveis. As mais recentes políticas de inclusão apontam para a importância da educação de crianças e jovens com necessidades educativas especiais em contextos inclusivos, constituindo-se a escola pública como um importante vetor educativo e de inclusão. Apesar de Portugal estar no pelotão da frente da Europa em termos de inclusão de jovens com necessidades educativas especiais na escola regular, em contextos inclusivos,
Alguns de nós, face à nossa formação académica e técnica, temos a plena consciência que nem todas as crianças e jovens com necessidades educativas especiais encontram resposta educativa adequada às suas necessidades específicas no contexto educativo inclusivo da escola regular, como foi aqui referido. Sendo que algumas destas crianças e jovens necessitam de um tipo de atendimento educativo e de uma resposta mais específica, mais especializada, a qual só poderá ser proporcionada em instituições, colégios de ensino especial, como é o caso do Colégio Eduardo Claparede, que tem destacado, ao longo das suas 7 décadas de existência, um papel fundamental no apoio a estas crianças. Criado com base numa abordagem psicoterapêutica e psicopedagógica muito particular, baseada nas ideias disruptivas e inovadoras à época do Dr. João dos Santos, professor de Educação Física, médico com especialização em Psiquiatria e Psicanálise, reconhecido psicopedagogo, destacou-se exatamente na criação de diferentes projetos educativos, entre os quais está o Colégio Eduardo Claparede, mas destaca também o Helen Keller ou a Casa da Praia, entre outros, que, na realidade, contribuíram sempre para uma resposta educativa de grande qualidade a crianças e jovens com necessidades especiais. A importância e as especificidades desta instituição, como é o caso do Colégio de Claparede, é reconhecida pelo Estado português, através da Portaria 382/2009, de 8 de abril, sendo a responsabilidade da DGEST o encaminhamento dos estudantes entre os 6 e os 8 anos para esta instituição, num regime de gratuitidade de ensino diante de financiamento estatal. O problema que hoje nos trazem prende-se com a não atualização do referido financiamento desde o ano letivo 2008-2009 e, portanto, mantendo-se em 511,89 euros. Facto que tem contribuído muito para agravar a situação financeira do colégio, para o seu funcionamento e que, na realidade, tem contribuído para o gasto de verbas que estavam acumuladas e contrair algumas dívidas. Torna-se, pois, pouco compreensível que, ao longo destes últimos 14 anos, com as variações verificadas ao nível do financiamento do ensino básico, nomeadamente os valores de financiamento por aluno, não se tenha verificado uma atualização dos valores de financiamento a transferir pelo Ministério da Educação. Só para termos uma noção dos valores de financiamento do ensino básico, em 2008 o valor de financiamento rondava os 4.130 euros por estudante. Em 2015, 4.700 euros. Em 2021, 6.200 euros. E, portanto, só nos últimos 6 anos, uma variação de 30%. Portanto, no sentido, só para colocar a última questão, no sentido de ajudar a resolver esta questão, em termos práticos, gostaríamos de perceber de que forma é que chegaram a esta proposta dos 754,23 euros, uma vez que a estimativa foi utilizada o índice dos preços do consumidor e se, na realidade, o que é que esperam da nossa parte no sentido de podermos ajudar a regularizar esta situação que é mais do que justa do nosso ponto de vista. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu darei a tolerância aos outros grupos e passo desde já a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, os pais, encarregados de educação, os representantes destes colégios de educação especial, que mais uma vez tiveram a necessidade de fazer ouvir a sua voz. É uma realidade antiga e por isso estranhamos muito esta intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que agradece estas pessoas aqui estarem hoje para trazer ao conhecimento esta realidade. Esta realidade é conhecida de cada um de nós, ou devia de ser, e se o Partido Socialista e o Governo estivesse atento, teria já resolvido o problema destes pais e, sobretudo, destes alunos que continuam a ter as suas vidas suspensas há vários anos, porque não vêem estas verbas regularizadas e, por isso, o trabalho que fazem, as expectativas que foram criadas nestes pais, nestes alunos, está a ficar comprometida há muito tempo. E se o Partido Socialista tivesse aprovado a proposta que o PSD fez já em 2020 de fazer a atualização das verbas dos acordos de cooperação com estes colégios, estes pais e estes responsáveis por estas escolas não teriam vindo à porta da Assembleia da República, como já fizeram, para gritar e para fazer ouvir a sua voz, e não estariam aqui hoje outra vez. E lamentamos que este discurso do Partido Socialista, que tanto apregou a inclusão,
tanto apregou à escola inclusiva, tenha de ter esta atitude de voltar a ter aqui os pais a gritar por socorro e de estar numa situação mais uma vez aflitiva. Nós não podemos fechar os olhos ao trabalho que é feito e que foi iniciado pelo pedagogo João Santos, pelos técnicos que trabalham com estes alunos e com estas crianças, e estranhamos muito que o partido que está no governo, que se diz socialista e que é socialista, não conheça esta realidade e que esteja a trabalhar com estes colégios desta forma. O PSD tem feito um trabalho de muita proximidade, já esteve nos colégios, visitou, conhece bem aquilo que se passa, por 2 vezes fez uma proposta de revisão do Orçamento de Estado para atualização destas verbas, e eu própria tive ocasião de questionar o Sr. Ministro da Educação, que me garantiu no plenário que esta regularização de verbas e dos acordos de cooperação seria feita lamentavelmente. E é isto que hoje estranhamos aqui esta audição, é que tínhamos que voltar a ouvir os pais num grito de alerta. Seria escusado se o Governo, de facto, em vez de apregoar a inclusão, como tanto gosta de fazer, aqui tivesse olhado para estes colégios e o acordo de revisão e de cooperação e a atualização das verbas já tivesse sido feita. Sr. Deputado, não se perguntam estes pais como é que chegaram a esta verba. O que se tem que fazer é aumentar a verba, regularizar os acordos de cooperação, permitir que estes jovens e estas crianças que não encontram resposta no ensino público regular, que é encaminhado pelo Ministério da Educação para estas instituições, tenham aqui a garantia do Estado de que, uma vez por todas, estes alunos e estes pais podem ficar sossegados e tranquilos, porque a educação e o ensino que estão a ter vai continuar a funcionar em pleno nestas escolas. Nós não podemos continuar a ir para a OCDE e dizer que Portugal é um exemplo de inclusão e depois do discurso até à prática é uma distância como de Portugal até a Austrália. E este governo tem de facto, este Ministério tem de facto de olhar de uma vez por todas para estes colégios e, portanto, da parte do PSD, nós não temos nada a perguntar-vos, a não ser que lamentamos muito que tenham que voltar cá a esta casa, que o vosso grito de revolta volte a ser feito desta forma. Da nossa parte vão encontrar, mais uma vez, o nosso comprometimento para fazer aquilo que está ao nosso alcance para tentar resolver o vosso problema e deixar-vos a esperança de que o Ministério da Educação possa olhar para os vossos filhos, para os vossos encarregados, para os vossos alunos e fazer aquilo que é da parte do Governo, a verdadeira inclusão também destes alunos e a revisão dos acordos de cooperação com estes colégios. Obrigada por terem vindo, nós já conhecíamos a vossa realidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Metado, do Partido do Chega. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, a quem saúde as senhoras e saúde as senhoras e senhores deputados, uma saudação muito especial aos representantes do Colégio Eduardo Claparede, a Comissão de Pais e os representantes da direção. Eu vou evitar não chover no molhado, não repetir o que o PSD disse. Aliás, a intervenção foi muito clara e a mim, pelo menos, não me deixa dúvidas. Nós também já nos reunimos com os representantes do colégio, nós já visitámos as instalações, nós estamos muito sensibilizados para a causa que aqui está em cima da mesa, portanto, e para a relevância desta instituição. Nós sabemos que esta instituição é uma das que vive muitíssimo mais da vontade dos seus dirigentes, profissionais, da sua lucidez, do seu amor, do seu sacrifício, como mais uma vez ficou aqui comprovado pelos testemunhos que ouvimos. E gostaria de dizer que nós temos investido em respostas estruturais para os problemas do ensino específico. Nós temos chamado a atenção aqui no Parlamento e onde é possível que o que aqui está em causa é uma causa moral. Não é apenas uma causa política, cívica, social, não. É uma causa superior moral pelas crianças que estão em causa.
Nós insistimos em chamar a atenção para valores como a autorresponsabilidade e solidariedade. Portanto, esta é uma luta que vamos travar. Um outro aspecto, nós também estamos a investir para a redefinição do conceito de escola inclusiva. Não ser algo muito vasto, mas ter um foco muito mais preciso naqueles que efetivamente precisam. Portanto, é uma outra parte desta nossa luta. Depois, uma terceira parte é a resposta aos problemas financeiros com que esta instituição e outras estão confrontadas. E nós temos dito, também achei um pouco surreal a intervenção do deputado do Partido Socialista, mas nós temos insistido que o Ministério da Educação é um caso sério de gestão financeira danosa. Tem a ver com a forma como são geridos os currículos nos últimos 20 anos, tem a ver com a quantidade de órgãos intermédios que são verdadeiros sugadores de dinheiros públicos que depois não chegam a quem efetivamente precisa. Mas, como estão a ver, tudo o que eu estou a dizer que é ao nosso alcance são respostas estruturais. Mas o problema que temos diante dos olhos são também respostas imediatas. E aí a bola está inteiramente daquele lado. E vimos como, eu vou usar a expressão, com todas as aspas, como se fosse com o rabo à seringa. Portanto, a resposta imediata está ali. A resposta estrutural podem ter a certeza que se no dia em que o Chega tiver capacidade de influência, vão aparecer respostas. E pelo que vejo também da parte do PSD. Porque isto são questões de uma outra dimensão. Mas eu, ao contrário do PSD, gostaria de terminar com uma questão que é esta. Nas nossas limitações, não é? Em que é que nós, partido político, Chega e outros sensibilizados, podemos objetivamente contribuir para encontrar respostas? As respostas que procuram, em aspectos que nos possam dizer que sejam, se for possível, evidentemente, mas incisivos, concretos, em que é que nós podemos ajudar agora, porque a prazo nós sabemos como ajudar. Mas agora também confesso que estou um pouco perdido no que posso fazer. Muito obrigado. Passo desde já a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Iniciativa Liberal, Carla Castro, para a sua intervenção. Muito obrigada, senhora deputada. Cumprimento os senhores deputados. Agradeço muitíssimo a vinda aqui, associar-me a esta indignação que está aqui neste lado da mesa, porque o que se passou aqui hoje na declaração do deputado do Partido Socialista, eu peço desculpa por estar nestes termos, mas eu quase fico com vergonha alheia e, nesse sentido, peço desculpa para esta casa. Porque trazer ao conhecimento, dizer que se traz ao conhecimento esta situação é, no mínimo, uma situação bastante infeliz. Em relação aos valores e à justificação dos valores e tudo mais, poderiam, por exemplo, ter feito exatamente a mesma pergunta. Já neste Orçamento de Estado, quando a Iniciativa Liberal propôs, em sede de orçamento, eu digo-lhe a proposta, em 1089, em que votaram contra e nem sequer entraram em conversações para valores intermédios, se achassem que o valor dos 750 euros, fundamentado, nomeadamente com a AEP e com outras entidades, se tivessem dúvidas... Ia só pedir para nos centrarmos no... Não é o tempo, não. Perdão? No tema, para falarmos... O tema é a falta de financiamento destas escolas, portanto, essa intervenção, peço imensa desculpa, mas não é adequada. Eu estou perfeitamente ciente, senhora deputada, que o que eu estou a falar é de falta de financiamento. E o que eu estou perfeitamente ciente é que estamos a falar aqui como se isto fosse uma novidade e como se estes valores nunca estivessem em cima da mesa, quando não só já estiveram, como já foram votados. Portanto, o que estamos aqui a falar é de insuficiência financeira e da falta de respostas, e que não haja respostas por falta de vontade política é uma coisa. Que se venha dizer uma coisa e fazer outra é outra inadmissível. E que ainda se tenha o descaramento de dizer isto na cara das pessoas que têm lutado e que estão em dificuldades, quando nós, enquanto políticos, enquanto sociedade, estamos a falhar, sim, digo e redigo, dá-me vergonha alheia neste momento. E, portanto, sim, este é o tema que nós estamos a falar. Também me associo à pergunta, assim, o que é que nós podemos fazer mais? O que é que nós podemos fazer mais? Se calhar podemos fazer, olha, uma das perguntas que eu tinha aqui preparada era perguntar, se calhar que é uma pergunta dolorosa, mas se calhar é isso que precisam, se calhar também mais de ouvir, que é exemplos do que é que o desinvestimento provoca nas crianças. Por exemplo, queremos casos para pôr um rosto ainda mais gráfico nesta situação. É que no final da história, que não nos olha, que isto nem são grilhões ideológicos, porque às vezes nós assistimos a discussões nesta casa, que é porque é o público, porque é o privado. Não. Estas escolas estão a dar suporte a uma situação que as escolas públicas não dão. Portanto, nós estamos a falhar enquanto sociedade, enquanto sistema, enquanto políticos, enquanto tudo o que quiserem.
Portanto, isto é uma falha, não é admissível nem sequer ser do ponto de vista ideológico, não é do ponto de vista orçamental. Como é que se consegue, mesmo do ponto de vista governativo, o secretário de Estado, a ministra, dizer que a inclusão é importante? Ouvimos aqui frases hoje como o direito constitucional inquestionável. Pois é, nós também achamos. Agora falta passar à prática. É um papel fundamental no apoio às crianças. Isto são frases bonitas, todos nós subscrevemos. Quais é que são as diferenças? É levar à prática ou não? Nós, à exaustão, nós não só solidarizamos, como, volto a dizer, nós estamos a fazer propostas para ir à votação, para tentar resolver os temas e, dentro das nossas forças, contribuir para a voz política e para a resolução dos problemas. E lamento imenso que nós tenhamos chegado a esta situação, é totalmente incompreensível, desde 2008. Estão há 7 anos no poder. Orçamento de Estado deste ano. Não venham com desculpas para trás. E, portanto, no que a Iniciativa Liberal diz respeito, continuaremos a ser uma voz ativa, prática no tema. E muita força para todos os vossos casos e para todas as situações semelhantes. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Paulo Raminhos para a sua intervenção final. Terá 10 minutos. Se mais alguns dos seus colegas fizerem intervenção, eu passarei também a palavra. Está bem? Obrigada. Muito obrigado. Queria começar por dizer que, se queremos fazer mais alguma coisa sobre a inclusão em Portugal, talvez nos devemos centrar no relatório da OCDE, em que aponta uma falha muito grave, em que existe uma substancial falta de clareza e coerência em relação às responsabilidades e gestão da inclusão da educação entre os diferentes níveis de governação. Especificamente, existem inconsistências no processo de descentralização e falta de coordenação. Os intervenientes no terreno não estão cientes da existência de equipas regionais e observa-se a desconexão entre as escolas e as entidades educativas centrais. Isto está no último relatório sobre revisão da inclusão da educação em Portugal. Ou seja, isto é um termo genérico que nos aponta o caminho, o que é que deves fazer, qual é o nosso trabalho. Questões concretas que os senhores deputados levantaram, quanto à verba, ou seja, quanto ao valor, nós pais não sabemos como foi encontrado. Sabemos que o valor de 511 euros é insuficiente. Sabemos que o valor agora proposto e acordado, mas que ainda não está desbloqueado, de 640 euros, também não é suficiente. Sabemos que é importante que exista uma atualização regular, anual, no início do ano ou no início do ano letivo, e que seja constante. Sabemos também que no relatório da OCDE sobre a educação em Portugal são gastos mensalmente por aluno do 9º ano até ao 9º ano 900 euros. É isso que nós sabemos. Agora, o trabalho que está aqui tem que ser desenvolvido, terá que ser pelas entidades governamentais e que têm responsabilidade. Para além desta necessidade que nós temos, que as verbas sejam atualizadas e que os apoios cheguem às escolas, gostaríamos também que atendesse a outras necessidades que nós sentimos, na área da saúde, na área da segurança social, porque nós somos confrontados com barreiras diariamente quando temos que fazer ou quando precisamos de algo. Eu penso que uma criança com necessidades especiais no nosso país deveria ser sinalizada, a partir do momento que está sinalizada, que tem um atestado médico que comprova a sua situação, deveria ser acompanhada centralmente por uma entidade, não sei, mas que deveria haver um acompanhamento constante para que essa criança pudesse chegar à idade adulta e ser um elemento válido na sociedade e que não pudesse cair na marginalidade, nos vícios e, enfim, coisas que acontecem muito. E desta forma dava a palavra, talvez, aos colégios que ainda não falaram. Se pudesse dizer. Sim, sim. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer-vos a todos a oportunidade de estar aqui. Relativamente ao modo... Já está. Ao modo como se chegou àquele valor, foi de facto a AEP que propôs aquele valor, sendo que consideramos que o valor que foi acordado entre a DGEST e a AEP, que nos representa, é insuficiente, continua a ser insuficiente, e o mais grave é que há um acordo escrito entre a AEP e a DGEST
mas não há portaria publicada. Ou seja, os colégios não estão a receber aquele valor. Mantém-se a situação anterior dos 511 euros, 11 meses. E não digo mais nada, passo a palavra. Só dizer que os pais lutam pelos colégios todos de ensino especial, não é só pelo Claparede. Claro que os pais que estão aqui, porque o Claparede teve uma situação mais grave do ponto de vista económico e financeiro, são os pais que estão aqui, mas lutam por todos os colégios e por todas as crianças de ensino, com necessidades educativas especiais. E passava a palavra à Fernanda, que é do Colégio Biné, que vai falar na qualidade de Biné e de mãe. Ok, senhora. Fernanda Martins, passo a palavra. À Comissão, e fui sempre atendida, muito bem recebida, mas nunca houve resolução de nenhum dos problemas que nós aqui colocámos. O que nos cansa, já são muitos anos, agora estou a falar enquanto Externato Alfredo Biné, sou diretora pedagógica e responsável titular pela instituição. Enquanto diretora pedagógica, sinto-me muito cansada com os problemas dos pais, dos nossos alunos, da população escolar que nós recebemos com graves problemas emocionais e que todos nós, toda a equipa, fica muito exausta com os casos que nos são neste momento colocados. Quando falta dinheiro, é evidente que todos estes casos são muito mais graves. A equipa que trabalha são pessoas extraordinárias que estão a trabalhar há muitos anos no colégio e que podem concorrer para o ensino público e que não o fazem, que gostam de lá estar. A qualquer momento é só pedirem, portanto, têm contagem de tempo de serviço, a qualquer momento podem transitar para o ensino público e estão lá, gostam da nossa população escolar, há uma empatia tão grande entre a equipa e os alunos e os pais que é crime destruírem esta relação num país. Falo em nome do Biné, do Claparede, que acompanho há muitos anos, e a doutora Maria João acompanhou-me sempre nestas lutas aqui na Assembleia da República, e outros colégios é evidente, mas pronto, tivemos sempre, as duas sempre muito mais próximas que nesta luta há muitos anos. Reunimos várias vezes com o PS, tivemos várias reuniões com o Dr. João Costa, enquanto Secretário de Estado, enquanto Secretário Adjunto de Educação. É evidente que agora, enquanto Primeiro-Ministro da Educação, não há essa oportunidade. Nas primeiras reuniões, houve sempre a promessa que o Governo vai mudar, o dossiê vai passar, as atualizações do novo Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Educação, vai pegar no dossiê. Nunca foi conseguido nada. Acho que eu, enquanto Fernanda Martins, titular daquela instituição e pessoa humana, que estou cansada, de 40 e poucos anos de educação especial a trabalhar, a que já devia estar em descanso, quase que já baixei os braços de pedir reuniões, de lutar. Na DGEST dizem-nos muita vez, lutem, peçam reuniões, exijam, se vocês não pedem, isto não é feito. O meu papel no colégio é trabalhar com os alunos, é apoiar os meus alunos, apoiar as famílias. É para isso que eu tirei um curso de Psicologia. Eu não sou política, não tenho que vir aqui lutar por nada, quem tem que fazer isso é quem foi eleito para o fazer. Portanto, já disse mais do que uma vez na DGEST, não estou disponível para mais nada. Agora queria falar enquanto mãe. Enquanto mãe, sou mãe de uma criança que faleceu, de educação especial. Para ter algum apoio, é evidente que já lá vão muitos anos. Daí reconheço muitas qualidades à educação especial, que o meu filho não teve direito a nada, que na altura não havia nada. Eu e um grupo de pais juntámos-nos, quase que ocupámos, entre aspas, o colégio onde ele estava na altura, que havia 30 ou 40 colégios em Lisboa, porque o colégio ia fechar, juntou ali os alunos de educação especial com mais problemas, onde estava incluído o meu filho. Foi azar. Estavam os pais com mais capacidades de lutar pelos filhos. Não deixámos fechar o colégio. O doutor, o presidente da autarquia de Lisboa, Nuno Abcacis, que nos apoiou, que nos deu um espaço, que esse espaço teve o nome do meu filho, que foi o primeiro aluno a morrer,
Daí partimos para uma instituição no Cacém, que é a PADP, com a luta de todos os pais. Foi com esses pais onde eu me incluo e que agora não consigo sequer ir lá às reuniões por dor. Abracei, após a morte do meu filho, abracei a luta pelo colégio. É outra população escolar, mas o meu filho não tinha lá estado e fui capaz de o fazer. E estou de alma e de coração. E quando ouço estes pais a falar, apetece-me chorar, apetece-me gritar. Isto é crime o que estão a fazer aos pais dos alunos que não conseguem estar na educação especial. Eu sofri muito. E é inadmissível que estes pais que aqui estão, que tenham que vir à Assembleia da República para protestar e para pedir aquilo a que têm direito. Não se admite, não se admite. Um colégio custa 511 euros, os contratos de associação têm uma verba superior e é que agora é proposta. Então, mas como é que é? É que no Biné, e com certeza o Claparete também e os outros colégios, nós temos turmas com 6, 7 alunos. Ontem tive uma escola, enquanto puder falar, eu não me vou calar. Sim, assim, ontem tivemos uma escola, uma escola a visitar no nosso colégio. Eles viram o estado em que estava lá um aluno, e que um deles até tinha sido aluno daquela escola, e eles disseram, na escola pública não é possível. A escola pública faz um bom trabalho, que consigam receber todos os alunos o mais possível. Agora, assim, querem fechar o Biné, querem fechar o Claparete, querem fechar outros. Se não atualizar as mensalidades muito rapidamente, não é o Claparete que fecha, são todos os colégios. Portanto, essa luta é dos senhores deputados. A minha luta é tratar dos meus alunos. Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei se mais alguém... Sim, passo a palavra. Sim. A propósito da diferença de tratamento de instituições de solidariedade, que nós estatutariamente não podemos ser... Nós estatutariamente não podemos ter outra forma jurídica, porque o alvará que temos é para uma moradia ainda com barreiras arquitetónicas, e, portanto, não podemos transformar-nos, porque perderíamos o tal dito alvará. É por isso que temos os tais fins lucrativos, como se diz, é exclusivamente por esse motivo. Agora, a diferença de tratamento do nosso governo em relação às instituições de solidariedade e a estes estabelecimentos que prestam serviço absolutamente idêntico e, como sabem, pelas nossas contas que apresentamos, também não têm lucros, é gritante. Um centro um CACI, atualmente chama-se CACI, de uma instituição dessas, centros de capacitação, sim, são cerca de 600 euros, mais a participação familiar que é exigida, que no mínimo é cerca de 300 euros, são 900 euros. Nós, numa portaria da mesma data, idêntica, temos tabelado 370 em termos comparativos. Eu sei que isto é a Comissão de Educação e é para a Segurança Social, mas é sempre a diferença de tratamento é gritante, e que eu acho que não é justo, porque quem sofre as consequências são os alunos. Muito obrigada. O nosso tempo chegou ao fim. Cumpre-me agradecer a todos a vossa presença e espero que o vosso problema seja, e que é o nosso, seja ultrapassado. Muito obrigada.